Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Uma flash live nessa noite aqui, por conta de algo que aconteceu, tem acontecido na verdade durante essa semana. O pessoal tem falado algo interessante sobre o vídeo que eu postei na semana passada, né? Eu postei um vídeo na semana passada cantando uma música em espanhol, falando um pouco do terremoto que estava completando ali 15 anos, né, do terremoto do Chile. E eu resolvi fazer uma live para contar, para deixar registrado esse terremoto, a história do terremoto do Chile, que eu passei em 2010. Eu acho que tem muita coisa interessante para ser falada, até para as memórias não ficarem perdidas, sabe? Quando você quer fazer com que aquilo seja eterno, que aquilo tenha um valor, né? Então eu quero contar a história do terremoto do Chile para vocês, com detalhes, né? Eu, como professor, eu já contei essa história em sala de aula várias vezes, só que pelo tempo de aula não dá pra gente como fala, contar com minuciosidade, sabe? Com detalhes. Então, como aqui a gente tem um tempo, né? A gente pode ser mais preciso em algumas informações. Então achei legal fazer essa live. Primeira coisa, na verdade, o que acontece? O pessoal perguntou: como é que você fala espanhol? Como é que você sabe falar espanhol? Você cantava em espanhol há 15 anos atrás, estava cantando em espanhol. Eu tinha 21 anos de idade na época, gente. 21 anos. E eu estava cantando em espanhol naquela situação. E a minha história com o espanhol não começou naquele ano, né? Minha história com o espanhol começou alguns anos antes, quando eu comecei por curiosidade, estudar espanhol. Na verdade, começou no ano de 2000, começou com mais afinco no ano de 2008, quando eu fiz minha primeira viagem missionária para o Paraguai. E lá eu conheci um pessoal e fiz contatos com eles e acabei, né, por curiosidade, estudando espanhol por conta. E aí comecei a me envolver com projetos missionários. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a história do terremoto, vou tentar focar mais na história do terremoto, mas tentar não ficar tanto falando do que aconteceu antes, porque senão vai ficar uma coisa muito lá atrás, para contar toda a história. Talvez em um outro momento eu conte exatamente como foi a história do aprendizado do espanhol. Mas nesse primeiro momento aqui eu vou falar mais sobre a história do terremoto até hoje, tá? Até um pouquinho antes do terremoto ali, os dias que antecederam, os meses que antecederam, porque tem tudo uma coisa ligada com a outra. E talvez o que eu vou contar aqui para vocês tenha a ver um pouquinho com a sua história, porque talvez você já tenha se passado por situações que uma situação levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, e foi exatamente isso a história do terremoto comigo, tá? Primeiro a pessoa pergunta: o que você estava fazendo lá? Como é que você foi parar no meio de um terremoto, né? O terremoto foi dia 27 de fevereiro de 2010 e eu já estava no Chile fazia uns 2 meses, mais ou menos. Quase 2 meses, uns 45 dias. Porque eu tinha ido para lá por causa de um projeto missionário que eu recebi um convite e tal, e achei bacana a proposta de um cara daqui do Brasil. E eu fui, mas assim, eu fui um pouquinho antes, porque eu já tinha amigos no Chile, minha história com o Chile já tinha começado antes, eu tive uma namorada chilena que eu tinha conhecido nesse projeto missionário em 2008. E eu fui para o Chile, mas eu fui pela Bolívia antes. Eu passei pela Bolívia, tanto que tem fotos mesmo no Salário de Uyuni, um lugar maravilhoso. Eu sou mochileiro, né, gente? Então, assim, eu já rodei 23 países e a América do Sul é incrível para mochilar. É maravilhoso, é uma experiência assim, e geralmente é mais barato do que você possa imaginar. E eu fui mochilar pela Bolívia, fiquei uma semana lá sozinho. Eu fiz amizades, encontrei uns caras no caminho, são conhecidos meus até hoje nas redes sociais, pessoal, gente boa pra caramba. E eu fiquei mochilando lá pela Bolívia durante uma semana inteira. Aí eu passei a fronteira do Chile com a Bolívia, ali tem um vulcão e tudo mais, o Licáncabo. E aí cheguei em São Pedro de Atacama. Em São Pedro de Atacama aluguei uma bicicleta, passei pelo deserto, enfim. Foi uma experiência interessante. Aí peguei um ônibus de São Pedro de Atacama até Santiago, para encontrar com esse pessoal do projeto missionário que eu tinha me candidatado. E nessa viagem foram 25 horas de ônibus,
de São Pedro de Atacama até Santiago. Realmente é muito longo, e porque assim, o Chile ele é bem fininho, né? Então assim, é muito longe um lugar da outro. Eu fui de São Pedro de Atacama até Santiago de ônibus. Cheguei em Santiago, encontrei com meu amigo Herman, que me levou na casa da tia Irma. Vou falar bastante da tia Irma e do tio Manuel para vocês. São amigos meus, não são meus familiares de sangue, mas eles são pessoas que me acolheram, assim, sabe, com muito carinho. Eles são incríveis, assim. Então, eu fiquei na casa deles, hospedado lá. E por quê? Qual a ideia? Eu ia ficar uns dias na casa deles e depois ia para esse projeto voluntário, esse projeto missionário. E depois ia voltar para casa deles para ficar uns dias lá, depois ia no acampamento de jovens da igreja do Herman. É uma longa história, mas vamos lá. Cheguei lá na casa deles, fiquei alguns dias lá, aí fui para um projeto missionário lá, passei 15 dias nesse projeto, que acabei indo servir numa cidade chamada Rancagua. Nos meus stories aí eu falo bastante sobre Rancagua, porque através dessa viagem que eu fiz para lá, abriram outras portas para que eu pudesse trabalhar nessa cidade depois, alguns anos depois. Mas fui trabalhar em Rancagua, depois voltei para Santiago. E aí, assim, o trabalho missionário tinha acabado em 15 dias. Foram 2 semanas, tal, beleza, acabou. E aí eu voltei para Santiago e fiquei na casa dessa família, que são meus amigos. Após isso, o meu amigo Herman, ele era líder de jovens de uma igreja, e ele me convidou para participar do acampamento de jovens da igreja dele, que era a igreja quadrangular. Ele era presidente nacional dos jovens da igreja. E ele me convidou para participar lá e também participar com as artes que eu sei fazer. Eu faço clown, cuspia fogo, fazia malabares, então isso era bem legal para os jovens. E aí, beleza, vamos, né? E lá, gente, eram 160 jovens. Para um acampamento nacional, isso pra gente acaba sendo pouco, né? Mas para eles era uma coisa muito, porque o Chile é muito difícil de encontrar jovens na nação inteira, né? Para reunir os jovens num lugar só é bem difícil, né? Porque o Chile, os pontos são muito longe um do outro, né? Então, para reunir o pessoal do norte e do sul é algo muito distante. E eles foram esses jovens lá para esse acampamento, eu fui junto, e lá eu participei do acampamento, fazendo um monte de coisa, né? Participando ativamente com os jovens. 160 jovens chilenos e eu. Praticamente eu ganhei 160 amigos, né? Que todo mundo quer ser amigo, todo mundo quer ser amigo do brasileiro, né? Do estrangeiro ali. E foi muito legal, fiz contatos muito bacanas, pessoas que eu conheço até hoje, que eu tenho contato até hoje. Por que eu tô contando essa história do acampamento? Porque teve um episódio aí que mudou tudo. Foi nesse acampamento que, primeiro, que eu recebi uma oferta, um dinheiro de um pastor, de um empresário, na verdade. Ele também era pastor, mas ele tinha negócios em São Pedro de Atacama, e ele me deu uma oferta, porque ele sentiu no coração. E essa oferta, $100, mudou minha vida. Eu falo que foram $100 que mudaram minha vida. Ele me deu porque ele sentiu de me dar uma oferta. E a gente tem essa cultura cristã dentro das igrejas, né, de dar oferta um para o outro, né? Então é uma coisa viva dentro da questão das igrejas, né? E foi um impacto para mim, porque eu não estava precisando de dinheiro, mas aquele dinheiro teve uma transformação muito grande, porque através daquele dinheiro eu consegui ofertar numa viagem para eu ir junto nessa viagem. Enfim, vou resumir um pouco a história aqui, mas eu conheci nesse acampamento um pessoal que estava fazendo uma viagem de trabalho voluntário no sul do Chile. E era um trabalho voluntário que não tinha nada a ver com a igreja, um trabalho voluntário do governo do Chile, chamado Intervenciones Disciplinarias en Áreas Aisladas, de intervenções disciplinares em áreas isoladas. E eu falei, eu vou nisso aí. Me convidaram se eu queria ir, só que tinha que dar uma grana para poder participar. Gente, exatamente o dinheiro que eu tinha recebido. Era na época 80 mil pesos chilenos. Seria mais ou menos em dinheiros daquela época, uns R$200, exatamente que eu tinha no bolso, né? $100. Na época, sim, o dólar era 2 por 1. Ô, saudade, né? Mas eu resolvi pegar esse dinheiro e ir nessa viagem. E foi uma experiência muito louca, porque era longe pra caramba. O pessoal me deu a passagem, eu peguei um ônibus sozinho, porque o pessoal tinha ido com outro ônibus. Como eu entrei por último, acabei indo por último, mas eu encontrei com o pessoal em Puerto Montt,
é uma cidade no sul do Chile lá, 12 horas de Santiago. E de lá nós pegamos um barco, encontrei com o pessoal na rodoviária. Aí de lá nós pegamos um barco, fomos para... Não, eu acho que é um barco até Queión. De Queión fomos para Chaitén, a ilha de Chaitén. Que na verdade Queión fica em Chaitén. E na ilha de Chaitén. E aí fomos de lá de Queión, nós pegamos um barco, aí sim pegamos o barco, fomos de ônibus de Puerto Montt até Queión. De Queión pegamos um barco e fomos até Puerto Cisnes. E foram 24 horas de barco, gente. De Queión a Puerto Cisnes. Então eu já tinha enfrentado, olha, 12 horas de Santiago a Puerto Montt. Depois mais 6 horas de ônibus de Puerto Montt até Queión. E de Queión até Puerto Cisnes, 24 horas no barco. Um dia e uma noite inteiros. E foi uma experiência muito legal. Muito legal, porque ficamos hospedados 23 pessoas numa casa durante 15 dias. E racionávamos comida, porque a gente tinha tinha muita gente para um X de comida lá, então a gente comia porções bem pequenininhas. Foi uma ótima dieta, você vê minhas fotos, eu tô todo magro assim, porque a gente comia bem pouquinho. Mas, enfim, isso porque a gente tava trabalhando como voluntário, uma coisa que a gente se propôs a passar, né? E fomos. Lá eu trabalhei como professor, né, oficineiro de teatro, de malabarismo para crianças e tal, e fizemos também uma oficina para computação para adultos, também foi bem legal. Eu envolvido com os chilenos, foi um tratamento de choque, eu fiquei um tempão ali com o pessoal ali, aprendendo espanhol, porque assim, eu era o único estrangeiro do pessoal, eram 22 chilenos e eu. E eu fiquei lá envolvido com os chilenos, conheci muito, assim, tinha que pensar todo momento em espanhol para responder para as pessoas, e foi uma experiência muito legal. Quando aconteceu da volta, voltamos aí, a volta a mesma coisa, 24 horas de barco, mais 6 de Queión a Puerto Montt. Puerto Montt passamos uma tarde ali, foi muito legal, conheci a cidade de Puerto Montt que eu queria conhecer, e de Puerto Montt até Santiago, mais 12 horas de ônibus. Cheguei em Santiago, e fui para casa onde eu estava hospedado, que era a casa da tia Irma e do tio Manuel. Eu chamo eles de tio, recordando, eles não são meus parentes, tá? Mas eu fui para casa do tio Manuel e da tia Irma, para poder me hospedar lá, tomar um banho, né? Porque fazia 2 dias que eu estava sem tomar banho, por conta da viagem longa. E quando eu estava tomando banho, daqui a pouco eu escuto a porta batendo, né? O tio Manuel falando: Diego, o Henry, amigo meu, que é parente lá da família também, tudo mais, ele tá indo descendo pro pessoal, tá descendo pro litoral para buscar a tia Irma, o Pablito, o Rendrito, o pessoalzinho que tava lá, que é o filho e o neto da tia Irma. Ele vai curtir uns dias lá também, as filhas dele também estavam lá, as filhas do Henry, a Bárbara e a Sofia, que hoje estão adultas já. Mas você quer ir? Vai lá, você vai ficar sozinho em casa? Eu falei, eu vou. Daí saí do banho, troquei de roupa, peguei umas roupas limpas, joguei na mala e fiquei esperando o Henry me buscar. O Henry me buscou e descemos pro litoral, fomos para a cidade de Algarrobo, no litoral. E aí começa a história efetivamente do terremoto, que eu estava lá em Algarrobo quando aconteceu o terremoto, tá, gente? Inclusive era uma loucura de comunicação quando aconteceu o terremoto, porque minha família achava que eu estava no sul ainda, e o epicentro do terremoto foi no sul. Então foi uma coisa assim, eu não tinha a tecnologia que a gente tem hoje de ficar fazendo stories, não existia nisso, né? Então assim, eu postava alguma coisa na rede social, na época Orkut, e eu postava alguma coisa, mas eu não ficava comunicando todo dia. Às vezes ligava uma vez por semana para minha mãe, meus pais, para falar que eu estava bem. Mas eles estavam achando que eu estava no sul ainda. A última vez que eu tinha conversado com minha mãe e com meu pai, eu estava no sul ainda, trabalhando como voluntário. Então eu voltei para Santiago, eles nem souberam que eu voltei para Santiago. E aconteceu que, quando eu estava lá no litoral, nós fomos, eu lembro que naquele dia, era uma sexta-feira, eu fui na quinta-feira com ele, eu cheguei na quinta, aí dormi lá, tudo mais, foi muito legal encontrar com o pessoal lá, todos os meus amigos, né, as crianças lá, que na época eram crianças, o Pablito e o Rendrito, que eram adolescentes, então sempre me dei muito bem com adolescentes, eu tinha 21 anos na época. E aí quando eu estava lá na casa com eles, na sexta-feira nós fomos passear pela região ali, fomos na casa do Pablo Neruda, em Isla Negra,
E eu lembro que, nossa, foi uma experiência muito legal, que eu sempre gostei do Pablo Neruda, sempre li textos do Pablo Neruda, em conhecer a casa dele, a famosa casa em Isla Negra. Recomendo que quem for para o litoral chileno vá para a casa do Pablo Neruda em Isla Negra, muito legal. E quando eu estava lá, nós fomos depois para praia, saímos de lá, fomos para a praia. Eu lembro que era uma praia assim, que era depois de um bosque, então assim, a gente saía do bosque, saía da praia, o bosque era meio frio, assim, tanto que colocaram agasalho nas crianças. Até engraçado colocar agasalho em crianças de biquíni, sabe? Tipo assim, né? Coloca agasalho, Sofia, Bárbara, porque tava frio para ela não tomar friagem saindo da praia, porque era um bosque que era frio. Muito diferente do que a gente vê de praia aqui, né? Mas lá na praia, inclusive, eu lembro que naquele dia, naquela tarde que nós estávamos na praia, eu perguntei pra tia Irma, nossa, a água é calma assim, sabe? Ela falou, não, tá esquisito o dia hoje, a água tá calma, a água tá tíbia, né? Tá morna. Enfim, não sei se era um prenúncio que ia acontecer alguma coisa. Mas nós subimos, fomos para casa, e aí ficamos... Gente, o chileno, depende da cultura do lugar, mas tem alguns lugares que o pessoal janta mais tarde mesmo. Essa família, especificamente, eles almoçavam mais tarde do que o meu costume. Almoçavam lá pelas 2, 3 horas da tarde. E jantavam, às vezes, perto da meia-noite. Então eu me acostumei já, eu tinha me acostumado já como que era o modus operandi daquela família. E a gente foi jantar lá pela meia-noite, com as crianças e tudo mais, comemos. E aí, dá uma certa hora, as crianças vão dormir e tudo mais. Tinha uma aí tinha aquela coisa, casa de veraneio. Aquela casa que a gente estava lá na praia, era uma casa de veraneio da família Sepúlveda Alvarado, né, que são meus amigos lá. E era uma casa de madeira. Então aquela casa, sabe, de areia mesmo, que você sai lá embaixo tem areia, aí você anda 1 quilômetro e está na praia. E lá a gente fez tudo improvisado, assim, colchão no chão na sala, a criançada dormindo com o vô deles, né? Tava lá a Bárbara, a Sofia dormindo com o tio Manuel, os meninos dormindo em beliche, né? O Pablito e o Rendrito, eu em um dos beliches, e o Rendrito também dormiu, acho que em um dos beliches, a tia Irma no quarto dela, em outra cama, enfim, não lembro, mas tava todo mundo lá, uma galera naquela casa. Então, só para contar, pra gente ficar mais específico, estava eu, Hendry, tia Irma, tio Manuel, Pablito, Rendrito, Bárbara e Sofia. Estávamos em 8 pessoas na casa, tá? E aí, quando chegamos na casa, depois do jantar, né? Quer dizer, jantamos, tomamos banho, jantamos, tudo mais. Quando acabou tudo aí, até um comentário rapidinho. Acabou de entrar na live aqui a Bárbara, que estava com a gente lá. Olá Barbie, como estás? Buenas noches, estou contando a história del terremoto. Um saludo desde Brasil. Les extraño mucho. A Bárbara acabou de entrar na live, gente. A Bárbara estava com a gente. Hoje a Bárbara está uma adulta, já está namorando, né? Na época ela era uma criança de tudo. Eu tenho fotos com ela puxando meu cabelo, assim, do tio Diego. Que legal a Bárbara tá aqui, gente. Muito legal. Então, aí ficamos conversando tarde da noite. As crianças foram dormir, a Bárbara e a Sofia foram dormir, o Pablito e o Rendrito foram dormir, e o tio Manuel estava dormindo junto com as crianças, ali no colchão na sala, junto com a Bárbara e com a Sofia. E eu estava na cozinha conversando com o Henry e com a tia Irma. E nós ficamos conversando e até falávamos baixo para não acordar as crianças, né? Falávamos baixo e tal. E, gente, conversa vai embora. Foi conversa e deu 1, deu 2, deu 3 horas da manhã. Olha quem acabou de entrar na live também, gente. A tia Irma entrou na live. Buenas noches, tia Irma, ¿cómo estás? Que momento especial, tia. Estoy hablando exactamente de ti ahora. Estoy hablando del terremoto, de la historia que pasamos juntos, que marcó mi existencia por siempre. Muchas gracias por todo. E, bom, conversa vai, conversa vem. Eu, tia Irma e o Henry conversando até tarde. Olá, tia. Conversando até tarde. E aí, e tava passando na televisão, um detalhe interessante, tava passando na televisão o Festival de Vinha del Mar, que é um festival famosíssimo no Chile, que passa toda a época de fevereiro, assim, verão, assim, é o final do verão, eles têm esse festival de Vinha del Mar. Que é assim, que bomba, é um negócio incrível, assim, é super famoso, o Chile inteiro para assistir, é um negócio assim, televisionado, é incrível. E naquela noite estava cantando Ricardo Arjona, um cantor que eu curto pra caramba, hoje na época eu nem conhecia, mas o Arjona tava cantando no Festival de Vinha,
E a gente meio que conversando e passando um festival e tal, assim, assistindo meio que... mais conversando que prestando atenção na televisão, na verdade. Televisãozinha de tubo, naquela época televisão de tubo, né? E ficávamos conversando e assistindo lá, tal, batendo papo, mas a gente tava falando baixo para não acordar as crianças. 3h30 da manhã, mais especificamente hoje a gente sabe o horário certinho, 3h34 da manhã. Eu já estava com sono, já falei, tia, vou dormir. Eu nem vou falar exatamente a história que nós estávamos conversando naquele momento, que tem até um backstage, assim, do que a gente estava conversando naquele momento do terremoto. A tia Irma sabe do que é. A gente estava falando sobre várias outras coisas e de repente foi até parece que a gente estava falando, nossa, meu Deus do céu, Jesus está voltando. O negócio foi louco. Mas assim, eu coloquei a mão na mesa e falei, eu vou dormir. Eu vou dormir. E levantei. Na hora que eu levantei, eu ouvi um barulho de vidraça tremendo. Sabe quando passa um caminhão muito grande na frente da tua casa e treme a vidraça? Blablabla. Sabe? E aí eu olhei pra fora, automaticamente já olhei lá pra fora, pela janela, pela vidraça, pra ver se tinha algum caminhão passando, mas assim, era uma estradinha de terra pequenininha. Não tinha como passar um caminhão grande ali. Eu olhei assim, um negócio pequeno, eu falei... Aí eu olho pra cima, a lâmpada balançando, o lustre meio balançando assim. Aí eu olho pra tia e pergunto, o que passa, tia? O que tá acontecendo, tia? Aí a tia Irma, ela faz um sorriso assim e fala, está temblando. Ela sorri, está temblando, está tremendo. Gente, na hora que a tia Irma sorriu e falou isso, eu me alegrei, por incrível que pareça, gente. Na hora que começou a tremer, eu fiquei feliz, porque pra mim era só um tremor, um temblorcito. Somente uma coisinha que ia passar rápido. Eu nunca imaginei passar por algo que eu passei. E na hora, como a tia Irma sorriu pra mim, na hora eu falei, de boa, que legal. Eu tô sentindo um tremor no Chile. Posso contar essa história para as pessoas que eu tô sentindo um tremor, porque é normal no Chile tremer a terra, gente. Todo dia tem sismo no Chile. Às vezes dá pra sentir, inclusive. Tem dia que não dá pra sentir. Mas todo dia é um país altissimamente sísmico, tá? E na hora, eu sempre soube que tinha tremor. Desde que eu conheci o primeiro chileno na vida, assim, falaram pra mim que tinha tremor no Chile. Então, quando eu sinto um tremor ali, eu fico feliz. Que legal, um tremor. Só que aí começa a balançar muito forte. E começa a balançar demais a lâmpada. E a barulho da vidraça mais forte ainda. E aí eu começo a ouvir o tilintar dos copos no armário. Tinha um armário, tinha copos lá dentro, xícaras e tal. Começa a bater um tim. Você começa a ouvir tudo que é de madeira rangendo e tudo que é de vidro batendo. E o sorriso da tia Irma na hora cai, assim. O sorriso desfaz, que eu vi no olhar da tia Irma o medo. Eu vi assim, tipo, era algo sério. Aí a Bárbara e a Sofia já... aconteceu algum efeito aqui no meu... bom. A Bárbara e a Sofia já começaram a acordar, já começaram a gritar, mami, não sei o quê. E aí veio a tia Irma, já foi acudir elas e tal. E começou forte demais, gente. A sensação que eu consigo descrever, o pessoal pergunta como que é um terremoto. A sensação, gente, é como se você estivesse num ônibus em pé e o ônibus está descendo uma rua mais cheia de buraco. Sabe? Você tentar parar, você tentar ficar em pé num ônibus descendo uma ladeira esburacada. Essa é a sensação de um terremoto. A casa era de madeira, a casa meio que balançava ainda mais, parece. Sabe? Parecia que jogava a gente de um lado pro outro. E eu já pensei, vou pra rua. Por que eu pensei, vou pra rua? Porque eu fiquei imaginando que seria... Eu cheguei a pensar, 40 dias antes, havia tido o terremoto do Haiti, que matou mais de 200 mil pessoas. E não se falava sobre outra coisa. E eu ficava pensando, nossa, se eu passasse por um terremoto, onde eu poderia estar num terremoto, né? E eu penso, como deve ser uma rua durante o terremoto, sabe? Sei lá, com a cabeça, né? Quando teve o terremoto do Haiti, eu cheguei a pensar nisso. O primeiro impulso nosso é sair da casa. E eu fui em direção à porta. Da cozinha até a porta da sala, né? Tinha a sala para passar. Eu fui em direção à sala, à porta da sala. A porta fazia isso aqui, ó. No caminho, o tio Manuel levantou do colchão, trombou comigo e caiu de volta no colchão e eu não senti. A gente dá risada disso até hoje.
A última vez que eu encontrei com o tio Manuel e com a tia Irma, no finalzinho de 2023, a gente conversou sobre isso. Eu não senti nada. Eu trombei com o tio Manuel caiu. E o tio Manuel me conta que ele levantou, trombou comigo, caiu de volta no colchão com as netas. Eu nem senti. E eu fui pra porta, eu agarrei aquela porta, sabe aqueles trinco, que é trinco americano, que você vira a chave aqui e puxa o trinco do lado, sabe? É uma chave bem grande, assim, uma caixinha. Eu segurei naquela caixinha, eu lembro de sentir a porta fazendo assim. Aí eu virei a chave, puxei, abri o trinco, saí. E eu apoiei assim na varanda, assim, era uma varandinha assim. Eu apoiei e vi uma cena que nunca sai da minha cabeça. As árvores balançando assim, o carro do Henry balançando assim. Parecia que tinha gente invisível empurrando, balançando o carro assim, o carro balançando sozinho. Tudo meio tremendo, mexendo assim, sabe, tudo. E os fios dos postes balançando assim, ó. Muito, parecia que iam brincar de pular corda. Vai, 1, 2, 3, sabe? Os fios dos postes balançando. Uma cena assim que não sai da minha cabeça. Aí, pum, acaba a força. Tudo no escuro. E um tremor assim, violento. E na hora eu fui falar com eles. Gente, isso foi um tremor. O tio Manuel falou, Diego, isso foi um terremoto. Eu nunca senti um negócio desse. Ele falou isso. Por quê? Porque o tio Manuel, e a tia Irma tá aí de prova pra falar. O tio Manuel e a tia Irma, eles moraram um tempo na Venezuela. E o último terremoto forte que tinha acontecido no Chile havia sido no ano de 1985. E em 1985 a tia Irma e o tio Manuel moravam na Venezuela. Então eles não... A Bárbara acabou de escrever assim, evento traumático para mim. A Barbie foi algo que nunca poderíamos haver imaginado antes, não? E a tia Irma e o tio Manuel não tinham passado por um terremoto dessa magnitude, né? Porque o primeiro terremoto o último terremoto forte que tinha acontecido, eles eram jovens e moravam na Venezuela. Inclusive o primeiro filho deles é venezuelano, que nasceu na Venezuela. Então eles não tinham sentido um terremoto tão grande assim. Então o maior terremoto que eles passaram na vida, foi aquele terremoto de 27 de fevereiro de 2010. Comigo ali, né? Então, eu falei, vocês estão brincando, achei que estavam brincando. Não, o tio Manuel falou, Diego, ele virou pra mim, o tio Manuel falou, Diego, morreu gente. Com esses segundos que você sentiu agora, morreu gente, é sério. Um tremor não é isso, isso foi um terremoto. Gente, eu achava que era um pesadelo, parecia sabe aquela coisa de, não, aí estão zoando, estão exagerando, estão brincando comigo, não é possível, tal. E eu fui pra... Um abraço, Pastor Saulo Jardim, buenas noches, grande Pastor Saulo. Eu era membro, inclusive, na época da igreja do Nazareno Jardim Elite, e o Pastor Saulo me deu muito apoio na época que eu voltei aqui e tudo mais, postou, inclusive, meu testemunho no site da Inge, muito legal, boas lembranças, pastor, obrigado. E me custava crer que aquele tremor de terra, a gente durou 90 segundos. É muito rápido, é 1 minuto e meio, mas parecia que não acabava nunca, é um negócio de doido. Eu achava que era um tremor normal, mas era um terremoto. E aí a gente saiu, o Henry, que tem um espírito super missionário, super voluntário, ele falou, gente, vamos ver se tem gente ferida aqui ao redor, porque nós estávamos de carro, nós tínhamos uma casa com mantimento, tinha um monte de coisa ali que podia ajudar, né? E nós passamos em toda a vila, era uma vilinha, cheio de casas também de veraneio, e nós passamos perguntando se estava tudo bem, se tinha alguém ferido, se precisava de alguma ajuda. Não, tá tudo bem. Passamos em todas as ruas ali, eu lembro que nós passamos em todas, e todas que tinha alguém com uma vela, alguma coisa, uma lanterna, a gente parava para perguntar se estava tudo bem, se precisava de ajuda. Já começou a missão aí, sabe, a missão pós-terremoto, porque foi... E no que a gente estava passando nesse bairro, eu vejo um caminhão do Corpo de Bombeiros passando, dizendo o seguinte... saiam daqui, subam aos lugares mais altos, por favor, não fiquem aqui nessa vila, saiam daqui e subam a um lugar lá que eles falaram do nome lá que eu não esqueço, mas era um cerro não sei o que era um monte, porque aquilo era um aviso de possibilidade de tsunami. Gente, nessa hora minha ficha caiu, nessa hora eu entendi que eu tinha passado uma coisa que era fora do comum. Porque uma coisa é meus amigos falarem, isso foi um terremoto, só que pode dizer, e passamos nas casas, ok. Mas outra coisa, quando você ouve um caminhão do Corpo de Bombeiros falando, saiam daqui, porque pode ter tsunami aqui, nós estamos perto demais do mar.
Nessa hora eu falei, não é possível. Nessa hora, gente, eu me belisquei. Eu peguei meu braço, mas torci, e eu senti dor. Eu falei, isso é verdade. Não é verdade, de verdade. Eu lembro de ter me beliscado. Eu me belisquei realmente. Porque parecia um sonho, parecia que a coisa. Como é que você imagina você estar numa situação dessa? Eu me belisquei mais forte, assim, ficou uma marca no meu braço, eu acho. Porque eu senti dor, falei, cara, eu tô sentindo. É verdade isso, eu tô passando por isso. Aviso de tsunami. A gente voltou pra casa, meio que nosso quartel-general, e a gente falou, o que a gente vai fazer? Vamos sair daqui, vamos pegar o carro. Aí a gente decidiu ficar na casa orando. A gente decidiu ficar na casa e a gente não saiu porque a gente pensou, tem muita gente desesperada na rua, alguém pode cortar na nossa frente e atropelar essa pessoa. Tem gente correndo, tem gente, sabe, talvez a gente passe uma situação pior ainda e a gente não vai ter tsunami aqui, não vai ter tsunami aqui. E a gente calculou assim, sabe, gente? A gente tava uns 900 metros da praia. Então poderia, uma onda gigante quando ela invade, ela vem e ela arrasta tudo e entra quilômetros para dentro. E a gente decidiu ficar na casa. E ficamos na casa. E não aconteceu tsunami lá. Não teve tsunami lá. Mas foi uma sensação assim, que a gente ficou lá, a gente orou e tentamos dormir. Mas quem consegue dormir depois disso, né? Para no outro dia voltar para Santiago. A gente ia voltar mesmo no outro dia, só que a gente dormiu, tentamos dormir. Eu não dormi nada aquela noite. Não dormi nada. Eu fiquei assim, sabe? Aí às 7 da manhã, quando eu tava conseguindo dar uma cochilada, às 7 da manhã, quando o sol tava nascendo, veio uma réplica muito forte. O que é uma réplica? Réplica é um tremor secundário que vem e ele mexe sabe, como se fosse, se você pegar, a ideia é a seguinte, imagine só uma bacia de água, você joga uma pedra, as ondas, elas vão, batem na borda e voltam. Me explicaram réplica desse jeito. O terremoto é mais ou menos isso aí, acontece o terremoto, a trepidação vai, espalha pelo continente, chegou até a tremer aqui em São Paulo, porque é muito concreto, mas foi sentido o tremor do Chile, foi sentido aqui no Brasil, pra você ter uma ideia como foi forte. Gente, o tremor do Chile, inclusive, na época eu lembro que eu até dei print de uma reportagem que saiu no Yahoo, na época que o Yahoo postava notícias ainda, que o tremor do Chile atrasou meio milésimo de segundo na rotação da Terra. Olha que loucura. O tremor do Chile atrasou meio milésimo de segundo na rotação da Terra, de tão forte que foi. Foi algo, sabe, extremamente forte. Eu não falei a potência, né? 8.8 na escala Richter. Para vocês terem uma ideia, o maior terremoto já registrado foi 9.7, se eu não me engano. Que foi em Valdívia, no sul do Chile. Posso estar errado, mas se eu não me engano foi em 1960, em Valdívia, no sul do Chile. Um dos maiores terremotos do mundo, que matou mais de 40 mil pessoas. Toma uma água, peraí. Aí quando eu tava quando me caiu minha ficha que estava acontecendo um terremoto realmente, tudo aquele risco, a gente sentiu a réplica e a gente acordou de novo achando que era um outro terremoto, porque a gente estava assustado, né? A réplica sempre um tremor secundário causado pelo terremoto, mas a gente nunca sabe se é realmente um tremor secundário do terremoto que a gente passou ou é um novo terremoto. Aí nós fomos para Santiago, pegamos nossas coisas, colocamos no carro e fomos na viagem, uma epopeia até chegar em Santiago, porque o trânsito estava maluco. A gente, o trecho, gente, quando chega em Santiago, da entrada de Santiago, quando você chega na cidade de Santiago até chegar em Quilicura, que é a comuna onde a tia Irma e o tio Manuel moravam, hoje eles não moram mais lá, eles moram em Lampa, eu fui visitá-los em Lampa, mas quando você está naquele lugar, na entrada de Santiago até chegar em Quilicura dá uns 20 minutos, a gente demorou umas 2 horas para chegar, porque no caminho a gente viu o viaduto caído, passarela de pedestre caído, trânsito absurdo, porque as pessoas queriam ver os parentes de um lado para o outro, ir atrás de uma emergência. Então assim, nós demoramos um trecho de 20 minutos, até sem chegar em Santiago dá 1 hora e pouco de Algarrobo até Santiago, mas na hora que chega em Santiago a gente demorou mais 2 horas para chegar até a casa, porque estava impossível o trânsito, tinha que dar a volta, estava desviando o trânsito para tudo quanto é lado de Santiago, até chegar em Quilicura foi um caos assim. E aí, gente, até separei umas fotos aqui para mostrar, porque isso aqui eu até postei no Instagram recentemente. Aqui, ó,
uma das pontes caídas que a gente encontrou no caminho. Olha só isso. Ponte caída. E aqui... e daí depois aí tem os estragos da casa. Aí os estragos na casa, né? Aqui é o quarto, acho que era do Pablito esse quarto aqui. E o meu ficou parecido também, que tinha uma prateleira de roupa também, caiu em cima do meu armário, caiu em cima da minha cama. A casa do Henry, isso aqui é a casa do Henry. Os copos todos estilhaçados que caíram, quebraram e tal, enfim. Aí tem uma loja de sapato de um amigo do Henry, olha. Parece que soltaram uns bichos lá dentro, né? Derrubou tudo. E foi... a gente encontrou a casa toda... a casa não caiu, porque as casas no Chile são feitas para suportar terremoto, né? Depois os grandes terremotos de 1960 e 1985, o Chile se preparou, o país ele tem estruturas antissísmicas. Então, balança, mas não cai. Tem uma falha, pode ser que tem uma parte meio estrutural que possa quebrar. Se bem que teve prédio em Concepción, no sul do Chile, que caiu. Caiu assim, reto. Eu tenho foto desse prédio que eu tirei. O prédio caiu reto, assim. Mas lá em Santiago, chegamos lá, a casa estava desarrumada toda. Nós demoramos 2 dias para arrumar a bagunça, gente. 2 dias varrendo, tirando as coisas. E aí que entra a história desse vídeo que eu postei semana passada. Esse vídeo foi feito depois de nós terminarmos de arrumar a bagunça do terremoto. Por isso que ele é tão significativo para mim. Esse vídeo que eu gravei, ele é muito significativo porque a gente tava... Foi sabe, um cantar de... Cara, estamos vivos, passando por uma situação louca que a gente vai lembrar o resto da vida. E tal, e o Pablito e o Rendrito, a gente tava com aquelas músicas do acampamento na cabeça, ainda que o Pablito tava no acampamento também, o Rendrito acho que tava também. Então tava tudo muito fresco na nossa cabeça, essa questão do acampamento, das músicas do acampamento. E essa música Tuarás é uma música que eu já tinha ouvido muitas vezes, então decorei tanto ouvir. A gente gravou outras músicas também, mas não ficou tão legal quanto essa gravação aí. Então tem uma delas que inclusive tem lá que deu um erro de gravação, o Pablito e o Rendrito começaram a discutir. Eu tenho que postar esse vídeo, é muito legal também, da discussão dos dois, porque não estava dando certo lá a entrada da música com a bateria, com a guitarra. Mas a gente gravou esse vídeo por conta depois de ter arrumado toda a bagunça do terremoto. Essa foi a história. E aí, gente, vou agora resumir essa última parte, porque para não ficar tão extenso também. Mas quando eu cheguei, quando a gente arrumou a casa e tudo mais, eu tinha alguns dias que nós estávamos lá, acho que uma semana que eu fiquei, eu tinha uma passagem de volta para o Brasil comprada para voltar de ônibus para o Brasil. Por quê? Porque eu tinha chegado por terra no Chile, dessa viagem, porque eu tinha ido pela Bolívia, depois peguei ônibus, lembra? Atravessei a Bolívia, peguei ônibus, e eu falei, cheguei por terra, quero voltar por terra, porque eu acho que é legal voltar uma vez na vida, tá? Eu tinha 21 anos, minhas costas eram muito boas para isso, né, gente? 21 anos de idade, você pode enfrentar uma viagem de 52 horas. 52 horas foram de Santiago a São Paulo. Mas eu não fiz essa viagem nesse momento, escute só essa história interessante. A viagem estava marcada para sexta-feira. Eu ia voltar e eu tinha mandado um e-mail para a Embaixada do Brasil. A Embaixada do Brasil em Santiago. Eu mandei esse e-mail porque minha irmã... É interessante essa história, acho que ela nem lembra disso. A minha irmã, ela me falou, eu tinha conversado com ela, acho que por MSN na época. Para os mais jovens que não sabem que é MSN, é como se fosse um WhatsApp, só que no computador, tá? Aí minha irmã tinha conversado comigo na noite anterior e falou, Diego, o presidente tá aí, né? O presidente brasileiro, na época era o Lula, ele tá aí, por que você não volta de carona com ele? Ela brincou. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? E aí, gente, uma coisa que eu não falo sempre, tá? Vou contar uma história que pouca gente sabe. Mas naquela noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava voltando. Eu tenho uma coisa muito especial com sonhos. Quem me conhece sabe, eu anoto sonhos, eu costumo anotar os sonhos que eu tenho. Então tem um acervo de sonhos que eu tive. É bem interessante reviver esses sonhos. Porque o cérebro ele não distingue, né? Se a gente viveu ou não, se a gente sonhou ou não, parece que é realidade. E o sonho que eu tive foi um sonho que eu tava voltando pro Brasil em um barco, em um navio verde. Um barco verde.
E eu lembro que eu subia pela, sabe aquelas cordas de amarrar navio que fica içado no cais? Eu tava voltando, eu subi no barco meio que escalando, agarrando naquelas cordas até chegar no barco. E voltei pro Brasil com um barco verde. Só que vocês sabem que a Marinha Brasileira, a cor é azul. Tipo esse azul aqui, na minha parede. E eu tive esse sonho, eu fiquei empucado com esse sonho. Acordei no outro dia e mandei um e-mail para a Embaixada do Brasil, perguntando se havia voos pro Brasil, tal, assim, voos comerciais mesmo. E eles me responderam, eu já estava com a passagem comprada. Eles me responderam super amigáveis. Eu tinha deixado meu telefone onde eu estava, do telefone de onde eu estava. Eles foram super amigáveis e me mandaram, falaram, não tem voos, o aeroporto ainda está fechado, mas tem empresas de ônibus que fazem o percurso, que estão funcionando normalmente. E mandaram três telefones de empresas que faziam esse percurso. Uma delas, inclusive, era a empresa que eu tinha comprado a passagem, que estava tudo certo. Beleza. Tem um detalhe também importante, gente. Quando aconteceu, nessa semana que eu fiquei antes de voltar para o Brasil, na semana eu não conseguia comunicar com o Brasil, porque caiu toda a comunicação, não tinha internet, não tinha nada. Para vocês terem uma ideia, caiu até na madrugada do terremoto, até rádio não funcionava. Uma ou outra estação de rádio eu conseguia pegar, mas até antena de rádio foi danificada com o terremoto e parou de funcionar. E eu não consegui comunicar minha família que eu estava bem. E eu lembro que quando eu consegui internet com o celular que tinha acesso tipo via satélite, internet, um negócio louco, que era do Henry. Henry sempre é o nosso amigo que tinha mais dinheiro, então ele tinha as coisas mais tecnológicas. E aí eu peguei o celular dele e consegui conectar, eu consegui avisar pelo Twitter que eu estava vivo, com o número de telefone da minha casa. Falei, gente, liguem para minha casa, por favor. Eu tenho esse print desse tweet até hoje. Gente, por favor, alguém avisa minha família que eu estou bem. E aí as 20 pessoas que me seguiam na época, algumas ligaram pra minha família, o Diego, eu sigo ele na internet, ele falou que ele tá bem, tá? Tô comunicando aqui, ele falou pra ligar, tudo bem, tal. Porque eu não conseguia falar com eles. Não conseguia falar com a minha irmã, não conseguia falar com meu pai, minha mãe, nada. E aí eu lembro que eu tinha um site de localização de vítimas, assim, do terremoto, e eu coloquei minha localização, eu tô aqui, tal. Só pra falar que eu tava ali. O Ministério das Relações Exteriores, o Palácio de Itamaraty, entrou em contato com a minha família, na verdade com um amigo da minha irmã, para falar, olha, o Diego, ele tá bem. O Diego tá bem porque foi localizado, ele tá na cidade tal, passou as informações de onde eu tava. E aí minha família se tranquilizou, porque as pessoas ligando por causa do meu tweet, e o contato do governo falando que eu tava bem, foi uma coisa tipo, sabe, tranquilizou. Mas aí, eu voltei pro Brasil, de carona com a Força Aérea Brasileira. Eu ia voltar embora, acho que na sexta ou no sábado, não me lembro. Toco o telefone na quinta-feira. E a tia Irma atende. Ela fala, o Diego, ele passou o telefone pra mim. Eu achei que era o Herman, que o Herman é um dos meus melhores amigos chilenos. Eu atendi, já achando, olá, Rancho, que tal, Boratinho? E já ia trocar ideia com ele. Daqui a pouco eu ouço alguém falar do outro lado da linha. Oi, você é do Brasil? Caramba. Oi, sou. Aqui é da Embaixada Brasileira em Santiago. E é o seguinte, você quer voltar pro Brasil hoje? Tem um avião da Força Aérea Brasileira saindo. Nossa, eu falei, só que assim, os aviões estavam indo para Brasília. Eu pensei, nossa, eles vão levar para Brasília? Eu falei, mesmo assim valia a pena, porque daí eu pegava um ônibus de Brasília e vinha. Aí eu falei, vai pousar onde? Eles falaram, vai pousar na base aérea do Galeão, no Rio. E eu falei, eu quero. Ele falou, passa seu RG. Eu comecei a falar, 4, 3, comecei a falar o meu RG. Ele falou, esteja aqui na base, na Embaixada do Brasil, em Santiago, aqui na Alameda, tal, passou o endereço dela, ali na Bernardo Higgins, ali bem no centrão de Santiago. Esteja aqui às 5 da tarde. E eu, tá bom, desliguei e falei, tia, vou voltar pro Brasil com a Força Aérea Brasileira. Ela, Diego, que bendição, não sei o que. Eu falei, eu tremia, gente, porque é uma loucura você voltar pro seu país repatriado, né, tipo assim, com uma, como falo, toda uma estrutura ali, e voltar de avião. Eu fiquei assim, sem chão na hora. Falei, caramba, voltar pro Brasil com a Força Aérea Brasileira. Vamos lá, então. E aí, aquele trabalho. Fui com o tio Manuel me levou até a rodoviária, a terminal internacional de ônibus lá. Eu deixei minha passagem com data aberta, porque assim, eu tava com a passagem comprada, mas eu não ia perder a passagem que dava para você colocar para voltar.
E eu peguei aquela passagem, eles me deram um papel meio que em branco, assim, ó, pra você agendar a passagem, você vem aqui com um dia antes, você tinha agenda para você, então eu deixei aquela passagem aberta para usar dentro de um ano. Então eu tinha uma passagem de volta de Santiago para São Paulo, se eu quisesse usar, e de fato eu usei depois. Aquela viagem de 52 horas, né, 2 dias e 4 horas. E depois o Tio Manuel me levou para a embaixada. E lá na embaixada, gente, foi muito legal. O pessoal da embaixada do Brasil em Santiago foi muito bacana. Eles me trataram, sabe, com muito carinho. Me sentaram na cadeira e falaram, ficaram um pessoal ouvindo, conta a sua história, terremoto, como que aconteceu, onde você estava, como foi. Me deram toda a atenção, eu expliquei tudo. Conheci outros brasileiros, que dois deles eu tenho um contato até hoje, que é o Márcio e a Eliette, que conheci nessa situação, que eles estavam também voltando do terremoto. Voltamos para o Brasil, num voo da FAB, pousamos no Rio de Janeiro, 7 horas e pouco de voo. Foi uma experiência muito legal, gente, uma experiência assim, incrível. Cheguei no Rio de Janeiro e eu estava decidido a voltar para Santiago, assim que eu tivesse a oportunidade. Eu peguei meu último dinheiro que tinha na conta do Banco Real e comprei uma passagem só de ida para o Chile, porque eu estava com a volta comprada. Estou resumindo bem a história agora, tá? E meu pai ficou meio assim, como assim você vai voltar para aquele lugar? Minha família, muita gente não entendia o que eu estava fazendo, mas eu entendia que era necessário. Eu falei, não, eu preciso voltar para aquele lugar, eu vim aqui para dar um abraço em vocês, e vim aqui para meio que, né, só tranquilizar que eu estou bem, mas eu tenho uma missão para fazer lá, porque tinha uma equipe, o Henry, esse meu amigo missionário, ele estava com uma equipe que ia descer para a 8ª região para ajudar as vítimas do terremoto. E eu falei, eu vou. Agora que eu ganhei a passagem de volta do Brasil, tenho agora já a volta garantida, já que eu tenho comprado, vou pegar meu último dinheiro que tem lá e venho pra cá com a passagem. Enfim, eu fiz todo um cambalacho, estava sem muita grana e falei, eu vou. E, gente, eu senti uma coisa, agora entra uma questão mais espiritual, tá? Eu sentia que eu ia voltar pro Brasil para me despedir. Essa parte eu nem ia entrar nesse assunto porque é muito triste, mas assim, eu senti que era para eu voltar para me despedir. Eu achei que eu ia morrer num outro terremoto quando eu voltasse. Mas eu falei, não, eu preciso fazer isso porque eu tô envolvido tava tão envolvido com a missão, tava tão apaixonado por tudo aquilo, eu falei, não, eu preciso fazer. Eu preciso ir. E eu vim pro Brasil, passei uma semana aqui, fui à igreja, tudo mais, conversei com algumas pessoas, conversei com poucas pessoas, que eu não queria dar muito alarde. Eu não quis falar para muita gente que eu queria voltar pro Chile. E aí eu falei para algumas pessoas, chave, e falei, o meu melhor amigo na época, o Elvis, eu conversei com ele na quinta-feira, e aí eu me despedi dele. Eu lembro que eu olhei para ele assim, ele descendo a rua, eu pensei, nossa, pensei comigo, é a última vez que eu tô vendo ele, e é a última vez que ele tá me vendo. Não sei porque eu tive esse negócio comigo. Porque eu achava que ia acontecer alguma coisa no Chile. Eu fui meio que, sabe, não falo que foi uma missão suicida, porque eu não gosto dessa palavra. Mas foi uma sensação de, cara, se precisar morrer por essa causa, eu morro. Porque eu estava tão envolvido, tão apaixonado por aquele povo, por aquela situação, que eu falei, eu vou pra lá pra fazer o que tem que ser feito. Se for pra enfrentar um novo terremoto, se for pra carregar o que for. E eu fui. Mas assim, gente, é aquela coisa, eu deixei uma carta em algum lugar, eu devo ter essa carta em algum lugar, que eu escrevi uma carta pra minha família, meio que assim, gente, se acontecer alguma coisa comigo, eu amo vocês. Eu me emociono falando isso, gente. Mas foi assim, eu deixei essa carta, peguei o avião na sexta-feira e fui de volta para Santiago, só de ida, a passagem. E lá a gente começou o trabalho da gente fazer a missão no sul, na região sul do Chile. Carregamos umas caminhonetes com mantimentos. Assim, eu cheguei em Santiago, foi muito louco, porque eu tinha saído de Santiago fazia uma semana. Então assim, sabe, parecia que eu tava de férias no Brasil durante uma semana. Foi muito, muito louco. Sim. Aí eu cheguei lá, nós fizemos toda aquela organização de organizar todos os mantimentos que nós íamos levar para o sul. E descemos, e fomos descendo para as regiões mais atingidas pelo terremoto. Fomos para Concepción, Hualpén, Penco, Talcahuano, Dichato, Tomé, enfim, um monte de cidade lá. A gente ficou hospedado na cidade de Hualpén. E aí nós fomos
para um lugar, só para resumir a história, só para essa parte triste acabar logo, porque aconteceu um pouco depois, mas esse meu amigo que eu vi, ele realmente, é a última vez que eu tinha visto ele, porque ele faleceu de infarto, uma semana depois. Ele teve um infarto e faleceu aos 25 anos de idade. E eu fiquei sabendo quando eu estava fazendo trabalho voluntário lá, missão. Então, eu vim me despedir não foi me despedir dos meus amigos, foi me despedir desse único amigo, na verdade. E depois eu voltei pro Brasil e tentei me reconstruir, assim, minha vida, que era um cara tão próximo a mim como se fosse um irmão, assim. Quem me conhece há muitos anos sabe disso, quanto o Elvis foi um cara muito importante na minha vida, um grande amigo, que faz uma falta tremenda, faz 15 anos, vai fazer agora 15 anos que ele faleceu, agora dia 19 de março. Mas foi um cara que marcou muito minha vida. Mas voltando à questão do trabalho lá, descemos na oitava região. Gente, a gente chegou lá como trabalho humanitário, então a gente entrava em lugares onde só ajuda humanitária entrava. Porque os guardas, os policiais, os carabineiros... Saudade, Alan, tudo bem? Os carabineiros, eles colocavam barricadas pra gente não passar e tudo mais. Mas quando via que era ajuda humanitária, a gente deixava a gente passar. A gente colocou uma bandeira do Chile no capô da caminhonete do Henry. E estávamos, acho que a caminhonete e mais um carro cheio de gente e cheio de coisa, mantimento, água, alimento, Bíblia também, e a gente estava de palhaço também. E a gente passou por uma cidade chamada Dichato, que se você pesquisar é um balneário bonito, que foi devastado pelo tsunami. Se você colocar Dichato terremoto 2010 no Google, você vai ver. E lá, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa que está aqui. Lá eu encontrei uma bandeira do Chile no meio de um monte de barro. Essa bandeira estava pendurada em um dos barcos que estavam em cima das casas. E eu vou mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, essa é a imagem. Dá para ver aí? Essa é a imagem do lugar onde eu encontrei a bandeira do Chile. Isso aqui é uma casa. E esse é um barco em cima das casas. E aqui a nossa equipe de missionários, de voluntários, todos meio com cara de tristes, né? E essa é a bandeira que eu guardo há 15 anos sem lavar, porque é uma relíquia, um símbolo do que aconteceu naquele 27 de fevereiro de 2010. Ela tá toda suja de barro. Olha só. Dá pra ver aí, né? Do outro lado aqui. Ai, gente. É emocionante. Eu também encontrei um ursinho de pelúcia todo sujo de barro. Eu trouxe embora, mas esse eu lavei. Eu acho que até doei depois. Mas eu encontrei... Lá a gente via lá, sabe? Muita destruição. Então, aqui tem a foto. Tem uma foto aqui que dá pra ver melhor o lugar. A bandeira, onde eu achei a bandeira foi bem aqui, ó. Essa bandeira aqui tá pendurada num prego aqui. Essa é a bandeira onde eu a encontrei. Mas esse é o cenário. Parece um cenário de guerra, gente. Aqui são dois barcos, um aqui e outro aqui. Enfim. E é isso, gente. Basicamente, aí ficamos lá trabalhando. Nesse dia dessas fotos aí foi o dia que o meu amigo faleceu. Que eu fui ficar sabendo depois que a gente chegou na casa onde a gente estava em nosso QG, né, nosso quartel-general. Mas essa é a história para um outro momento. Mas essa é a história do terremoto que eu queria contar. Ah, tia Irma aqui falando uau. Pois é, tia, eu tenho a foto tenho a bandeira guardada até hoje. A nossa foto aqui é para quem não conhece, gente, a tia Irma. Cadê a tia Irma? A tia Irma tá aqui, ó. A tia Irma, nossa missionária querida. Tia Irma, Christian, eu, Henry, aí todo esse pessoal aqui, um mais querido que o outro, gente, uma equipe formidável. A gente tava tudo de palhaço porque a gente tava fazendo um trabalho lá com o pessoal. A tia Irma aqui, gente, que saudade de você, tia Irma, que te extraño muito, tia Irma. Christian, novinho pra caramba. O Henry, olha só, gente. A Estela, gente, a Estela, a nossa amiga, gente boa pra caramba.
a esposa do Christian, a Glória. Enfim, essa equipe aqui, muito querida. Saudades, tia me escreveu em português, saudades. Mas é isso, gente. Eu quis fazer essa live para contar essa minha trajetória maluca de 15 anos atrás, que marcou muito minha vida. Eu dou graças a Deus por ter aprendido espanhol, ter conhecido essas pessoas tão queridas que guardam no meu coração até hoje, e ter a oportunidade de contar isso para as pessoas hoje. Eu gosto de poder contar histórias, porque essas histórias fazem com que a gente veja na outra pessoa algum tipo de valor que a gente não tem, ou a gente quer compartilhar vivências. E eu amo ouvir histórias também, porque eu amo ouvir as vivências das pessoas. Então a intenção era poder fazer esse memorando de como foi o terremoto, do porquê eu estar cantando após um terremoto, porque ninguém entendeu muito bem aquele vídeo, mas só para entender o contexto, nós estávamos cantando depois de limpar a bagunça do terremoto. E foi muito significativo. Eu tenho um carinho muito especial por tudo que aconteceu de lá para cá. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, me manda aí. Eu vou encerrar daqui a pouquinho a live. Mas eu quis fazer essa flash live aqui para contar a história do terremoto do Chile, com detalhes. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muitas lembranças. Tem uma coisa aqui. Tia Irma. Peraí, deixa eu mostrar uma coisa, gente. Que eu lembrei. Olha só. Olha só o que eu tenho aqui. Deixa eu contar essa história dessa caneca aqui, gente. A tia Irma vai dar risada. Essa caneca aqui, gente, pode parecer uma caneca simples e tal. O que está escrito aí, gente? Está escrito com esmalte. Essa caneca aqui, gente, ela tem uma história incrível. Porque quando nós está... Tia Irma, mira, mi taça del terremoto. Tia Irma está online e tia Irma guardou esta taça por anos para regalar-me a mim. Gente, a tia Irma, essa taça, em espanhol taça é xícara, tá, gente? Essa xícara, ela tem um valor inestimável para mim, porque tá meu nome aqui, ó, Diego. É aqui, Missioneiro del Amor. É uma piada interna que eles têm lá, uma história engraçada. El Missioneiro del Amor, tá escrito aqui. Mas tá escrito meu nome porque a gente tinha que racionar água lá. Porque não dava para ficar lavando toda hora, a gente tinha pouca água para usar. Tanto que a gente ficou uma semana sem tomar banho. A gente só pegava um papel higiênico, umedecia e passava nas partes que podiam feder mais, entendeu? Assim que a gente se higienizava durante uma semana. Então não tinha água para todo mundo para tomar banho. Então a gente ficava economizando ao máximo. Então o que acontece? A tia Irma separou uma xícara para cada um. Uma xícara para cada um tomar café, tomar chá, que a gente toma muito chá no Chile, e tomar água. Então, para não ficar lavando toda hora, então cada um ganhou uma xícara. E ela escreveu o nome de cada um na xícara. A tia Irma escreveu aí, ó, 13 ou 14 anos guardada em Chile. Sim, foram 13 anos, tia. 13 anos. 13 anos essa xícara ficou guardada. Esta taça se quedou com tia Irma por 13 anos. E depois me regalou a mim. Ela me deu de presente depois de 13 anos que ela guardou, porque foi uma xícara de memória, né, do terremoto, porque foi uma coisa que a gente teve que escrever o nosso nome nas xícaras para economizar água, para não ter que lavar toda hora. E ficou uma coisa com uma memória do terremoto, porque essa xícara aqui, eu lembro que eu falo que é a xícara do terremoto, porque essa xícara ficou como minha xícara, por conta dessa coisa de a gente não precisar lavar, né? Não precisar lavar os nossos utensílios e tal, por conta de racionamento de água após o terremoto. Então, tia, muchas gracias, esta história também é tuya. Muchas gracias por todo. E eu tenho muito carinho. Falei, eu tenho que mostrar essa xícara. Já que a tia Irma tá na live, eu tenho que mostrar essa xícara. É isso, gente. Assim é. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aí. Então, tá aqui a história do terremoto que eu falei que ia contar, com detalhes. Inclusive esse vídeo aí é para meus alunos.
Inclusive esse vídeo também é para meus alunos que sempre me perguntam sobre o terremoto, aí tá de maneira resumida aí o terremoto, da história toda que aconteceu 15 anos atrás. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus, foi um prazer, viu? E eu tô pensando em fazer umas lives de vez em quando para contar um pouquinho de histórias de viagem, da minha relação com o espanhol, que muita gente quer saber, quer aprender, enfim. Então fica aí o meu convite para quem quiser participar. Estou pretendo fazer essas lives de quarta-feira para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre vários temas relacionados ao idioma espanhol, à cultura da América Latina, viagens pela América Latina, que muita gente me pergunta, eu achei legal compartilhar. Ok? Um beijo, fique com Deus. Besos, amigos de Chile, besos e abraços desde Brasil. Obrigado para todo mundo que está participando aí, gente, e até mais, até a próxima. Tchau, tchau.